Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Professor Wagner e eu sou da disciplina de História. Eu vim aqui trazer alguns temas para vocês, mas antes de começar a aula, eu quero que vocês prestem atenção nos slides que vão ser projetados aqui. E o primeiro slide que está sendo projetado, a primeira informação que eu quero que vocês prestem atenção tá aqui, ó. Iniciaremos a partir dessa aula o nosso segundo bimestre da disciplina de História, ok? Dentro do segundo bimestre, aí no seu material, na sua apostila, a unidade que inicia o segundo bimestre é a unidade 5. Unidade 5 da apostila, cujo tema principal, e é um tema bastante interessante, eu quero que você me acompanhe, é o tema África. Ok? Vamos lá então acompanhar os slides. Ok, no primeiro slide aqui, eu como professor gosto muito de trabalhar com mapas. Por quê, professor? Porque através do mapa o aluno consegue visualizar a faixa do território que a gente está trabalhando. Então nesse primeiro slide aqui para vocês, como eu já disse, a unidade 5 trata só da temática da África, eu trouxe o mapa mundi com o continente africano aqui para vocês. Então tá aqui, ó, é sobre essa territorialidade que nós iremos falar, o continente africano, ok? Segundo slide. Ah, professor, por que todas essas cores, essas bandeiras? A nossa primeira aula do segundo bimestre de África, a coisa que eu mais quero que vocês tragam no pensamento é isso, não só as cores, mas a diversidade que existe no continente africano. A gente é muito acostumado a, quando pensar sobre o continente africano, a pensar muito coisas específicas, coisas como fome, pobreza, miséria, enfim, coisas ruins. Mas eu quero que você desconstrua esse tipo de pensamento. Porque o que eu vou trabalhar sobre o continente africano é exatamente o oposto disso, é a diversidade existente dentro do continente. Então tá aqui, ó, nesse slide isso fica muito claro, a quantidade de países que existem dentro do continente africano. O continente africano está aqui e esse mapa é bem bacana porque divide as territorialidades, ou seja, os territórios divididos de cada país. Então, olha a diversidade que o continente africano apresenta somente de países. Esse mapa vem nesse sentido de informar essa questão. A diversidade, que é o tema, o norte que eu quero que vocês sigam. Esqueçam aquela ideia que vocês tinham de África, de uma coisa ruim, sem cor, uma coisa triste. Está aqui, ó, o primeiro slide é o continente que a gente está trabalhando, o segundo já vem nessa temática, que é essa diversidade de países, de costumes, de cultura, de vivência que a África nos apresenta, ok? Então tá, vamos ler essa primeira parte do texto para entender melhor sobre o que a gente vai falar sobre a África. África, o lugar de nascimento da humanidade. Então isso aqui é uma das teorias que vem sendo desenvolvidas pela ciência que apontam o continente africano como o nascimento, o berço de nós, seres humanos. A diversidade do continente africano nos coloca uma série de possíveis respostas para o aparecimento dos primeiros humanos no planeta. Então tá aqui, ó, é essa palavra que eu quero que vocês gravem. Diversidade do continente africano. A África é, sem dúvida, o continente mais antigo em todo o globo terrestre e sua paisagem mantém as formas geológicas que adquiriu até o presente. Então, olha o tamanho do continente africano, uma extensão territorial de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Isso corresponde a pouco mais de 20% da superfície de todo o planeta. O continente é banhado por grandes volumes de água, ao norte pelo Mar Mediterrâneo, ao leste pelo Oceano Índico e ao Mar Vermelho, ao oeste pelo Oceano Atlântico.
E esse conjunto possibilitou uma enorme diversidade. É essa palavra que vai aparecer o tempo todo. Diversidade ambiental, e foi onde ocorreu o longo processo da evolução humana. Então, apresenta aí para vocês a diversidade do continente africano, a quantidade de água pela qual ele é banhado. Então, está aqui, ó, se você reparar no nosso mapa mundi, a África é praticamente uma ilha gigante, porque ela é banhada por águas oceânicas por todos os lados. Então, essa diversidade, inclusive de águas, possibilitou o surgimento de várias espécies. E algumas teorias científicas vêm apontando que, inclusive, a nossa espécie, a humana, surgiu no continente africano, ok? Então, nesse slide eu trouxe alguns aspectos para vocês do que eu acabei de falar. Então, está aqui, ó, pesquisas científicas, ou seja, o trabalho de arqueólogos, a arqueologia vem apontando, os trabalhos científicos desses pesquisadores, desses cientistas, vem apontando para o surgimento da humanidade no continente africano. Então eu trouxe aqui o trabalho dos pesquisadores, os arqueólogos, que apontam para o surgimento, as nossas primeiras formas humanoides ainda no continente africano, ok? Então tá lá, África, diversidade, variedade, abundância, são palavras que eu vou trazer nessa unidade o tempo todo, justamente porque eu quero que você desconstrua a ideia de que a África é uma coisa ruim, uma coisa triste, só permeada por doenças e misérias. Pelo contrário, é a partir dessas aulas que a gente vai ver que a África ela é abundante em diversidade, muita variedade, ok? Então tá lá. Cultura africana é vasta e diversificada, dotada de uma enorme riqueza imaterial. Fator que explica tanto pela diversidade de etnias são grupos sociais, grupos humanos, sociedades humanas presentes na África, quanto pela influência de povos do Oriente Médio e europeus que tiveram contato com os africanos ao longo da história. A combinação dos fatores migratórios, da colonização europeia e da diversidade étnica no interior do continente fez com que a África seja atualmente um continente que se fala vários idiomas e cultua-se várias religiões e se caracteriza por ser multicultural. Então, gente, para pensar na África, no continente africano, você tem que imaginar diversas sociedades. Não existe o povo africano, existem os povos, no plural, africanos, pela diversidade de sociedades, de etnias que o continente apresenta, influenciados por pessoas que vieram da Europa, do Oriente Médio e de outras localidades, ok? Então vamos lá, continuando. Então aqui eu trouxe um slide que representa muito isso, o que eu acabei de falar, a diversidade do povo africano. Não existe uma pessoa, um tipo africano, um típico africano. Existem várias possibilidades de pensar. Quando você pensa em sociedade africana, você tem que pensar em multicultural, em diversidade. Olha só, vários tipos de etnias diferentes uma das outras, com suas particularidades que influenciam o cotidiano no continente africano. Então, dentro dessa, de novo essa palavra aparecendo, diversidade. Então, dentro dessa diversidade cultural da África, a gente pode pensar a partir de 2 pontos. O continente africano pode ser dividido geopoliticamente em 2 grandes faixas de terra. A África saariana, que é a região norte do continente, e a África subsaariana, que é a região sul. Mas, professor, que nome estranho esse, saariana, subsaariana? É simples, a África é dividida por um contexto geológico chamado deserto do Saara. Por isso que as pessoas que estudam o continente dividiram ela em saariana, ou seja, os povos que vivem no deserto do Saara, e a África subsaariana,
que são os povos que vivem abaixo da linha do deserto, ok? Ambas são regiões de diversidade cultural, mas a porção sul do continente, ou seja, a África subsaariana, é mais diversificada e contém a maior parte da população, ok? Então, para visualizar, eu trouxe mais um mapa que deixa isso muito claro. Peguei aqui a fonte do Google Earth, fui dando zoom no continente africano e o próprio satélite já mostra. Essa faixa mais clara aqui, ó, do nosso mapa é o tal do deserto do Saara. Então existe a África dos povos que vivem nesse deserto, que inclusive invade o Oriente Médio aqui, né? Não só o continente africano, e os povos subsaarianos, ou seja, que vivem nessa parte mais verde aqui do mapa, abaixo do deserto do Saara. Aqui eu destaquei ele numa outra imagem de satélite. Então, o deserto do Saara, existem os povos que vivem dentro desse deserto e os povos que vivem abaixo da linha do deserto, ok? Então, essa é a divisão geopolítica da África. A África saariana, do deserto do Saara, e a África subsaariana, que é abaixo da linha do deserto. Então, aqui mais uma imagem que a gente vai tentar trabalhar para que vocês visualizem melhor sobre o que especificamente a gente vai falar nessa unidade da apostila. Então tá aqui, ó, um exemplo de povos saarianos, ou seja, povos que vivem no deserto do Saara, como eles se ocupam, como se organizam. Aqui também um exemplo de uma outra cidade saariana, ou seja, de povos que vivem no deserto do Saara. A África saariana também é chamada de África Mediterrânea, porque é banhada pelo Mar Mediterrâneo. Então, toda essa faixa saariana do deserto do Saara é banhada por esse Mar Mediterrâneo, ok? Então, por isso também é chamada de África Mediterrânea ou saariana. Essa regionalização do continente tem o deserto do Saara como divisor natural e os aspectos humanos, em especial a religião, como fator cultural. A África saariana ou mediterrânea, situada ao norte do deserto do Saara, é composta por apenas 5 países: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. As nações que integram a África mediterrânea ou saariana são banhadas pelo Mar Mediterrâneo ou pelo Oceano Atlântico. Apresentam características físicas e humanas semelhantes às nações do Oriente Médio, ou seja, região desértica. O clima é desértico e a maioria dos habitantes é de origem árabe e seguidora do islamismo. Então, eu trouxe aqui alguns aspectos culturais desses povos saarianos. Já na África subsaariana, ou seja, abaixo da linha do deserto do Saara, é uma população majoritariamente negra. A África subsaariana apresenta grande, novamente, diversidade cultural. A pluralidade religiosa é uma característica dessa porção continental. Então, se na África saariana a religião é muito mais muçulmana e islâmica, a África subsaariana apresenta diversas possibilidades de religiões e de crenças. Os diversos grupos étnicos possuem dialetos, danças e costumes próprios, fato que contribui para a riqueza cultural da África. Porém, em alguns países, vários conflitos armados são desencadeados por diferentes grupos étnicos. São pontos que a gente vai trabalhar questões da sociedade africana nas próximas aulas. Então aqui eu trouxe mais 2 exemplos de cidades, porém cidades subsaarianas, cidades abaixo da linha do deserto do Saara. São cidades bem mais desenvolvidas e parecidas com as cidades ocidentais. Ok? Então, para nossa próxima aula, eu quero que vocês leiam na apostila, na unidade 5 de vocês, as páginas de 2 a 5 da nossa apostila, e a nossa próxima aula tratará sobre o tema dos reinos africanos. Ok? Muito obrigado e um bom dia.